Para falar agora sobre a palestra Fratelli Tutti, Dom Júlio Endi, arcebispo da Diocese de Sorocaba e referencial para a Comissão Episcopal Pastoral para Ação Sociotransformadora da CNBB, Regional Sul 1. Dom Júlio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Quero saudar a todos os que estão participando deste 5º Congresso Estadual da Pastoral da Saúde, do Regional Sul 1. Todos os que nos acompanham, né, pelas redes sociais. Saudar de modo especial o Padre João Mildner, que é o assistente eclesiástico da Pastoral da Saúde aqui do Regional Sul 1. Na pessoa dele, saúdo a todos vocês. Foi-me dada uma tarefa bastante difícil, que é de falar desta encíclica social Fratelli Tutti. Não vou falar de tudo também, porque nem tenho condições, mas vou apresentar procurarei, né, vou procurar apresentar esta encíclica em 3 pontos. Um primeiro ponto, as sombras, né, que estão também no próprio documento. Vocês podem ver ali que o lema deste congresso estadual é: do que era dividido se fez uma unidade. Daquilo que era dividido se fez a unidade. Né? Nesta primeira parte que a gente vai falar sobre as sombras crescentes da exclusão, a gente pode também colocar como lema, né, do que estava unido se fez a divisão. É o contrário, né, daquilo que nós desejamos. E que também a gente vê estes sinais. Vou apontar também algumas coisas em relação a isso. O segundo passo é, a partir destas sombras, a gente também voltar nosso olhar para a luz. Por isso também vou falar sobre a parábola do bom samaritano. Na verdade, é a encíclica, né, que dedica um capítulo inteiro para esta parábola do bom samaritano, né, numa perspectiva exatamente de uma fraternidade universal, do amor social, né, da amizade social. É muito interessante como o Papa Francisco ilumina, né, toda a situação em que nós vivemos através da interpretação desta parábola. E um terceiro passo, então, a inclusão, a lógica da inclusão, da fraternidade, uma fraternidade de verdade. Né? Então, alguns elementos importantes para o nosso esforço, né? Então, ver, julgar e agir. Né? Agir de que maneira? Então, alguns elementos bastante práticos para o nosso agir. Ou seja, primeiramente, uma inclusão cada vez mais ampla, que começa do pessoal e se estende para o social e também para o mundial. Né? Um outro que é, de fato, o se tornar aquilo que nós já somos irmãos. Terceiro elemento, promover a dignidade da pessoa, o reconhecimento da dignidade da pessoa. Depois, o quarto ponto, a função social da prosperidade e da riqueza. Não há fraternidade verdadeira sem comunhão de bens, sem viver de modo concreto, né, a função social da prosperidade e da riqueza. Pois um outro elemento, a questão do trabalho. Então, a inclusão, ela exige o trabalho. O trabalho é a melhor forma de incluir as pessoas e de reconhecer-lhes a dignidade. E o último ponto, as religiões, a serviço também da fraternidade universal. Então, são 3 passos, né? Procuro seguir essa metodologia já bastante conhecida, do ver, julgar e agir. É lógico, não pretendo transmitir todo o conteúdo da Fratelli Tutti, mas eu ficarei muito feliz se puder motivar a leitura e o estudo pessoal de cada um. Sobre esta encíclica, muito já foi falado, mas ela foi pouco lida. Né? As pessoas, às vezes, se contentam somente com comentários sobre a Fratelli Tutti,
mas não têm acesso direto ao documento. Então, o meu desejo é de que as pessoas possam, de fato, gostaria de incentivar a todos, né, ficaria muito feliz se essa palestra motivar todos a um estudo pessoal, né, do documento do Papa Francisco. As interpretações sobre esta encíclica são muitas, elas podem ser corretas ou erradas. Já li muita interpretação errada sobre essa encíclica, também boas interpretações, né? As interpretações podem ser fiéis ao conteúdo, mas também podem ser falsificadoras, né? Já vi também muita interpretação maldosa, né? Conscientemente maldosa. Né? Então, o melhor antídoto para essas falsas interpretações é ler pessoalmente o documento. Né? Também isso que eu estou falando para vocês não precisam aceitar sem uma sadia desconfiança, tá bom? Uma sadia desconfiança, no sentido, não precisa desconfiar de tudo, mas, bom, vamos ver se de fato o Dom Júlio transmitiu bem, né, aquilo que é o conteúdo da Fratelli Tutti. Se despertar em vocês esta reação, já ficarei muito feliz. O tema, então, é este: do que era dividido, se fez a unidade. A gente não tem como tratar também da Fratelli Tutti fora do contexto que nós estamos vivendo da Covid-19, da pandemia. Nos pegou a todos despreparados. Ninguém estava preparado para isso. Nem a ciência, nem os governos, nem a sociedade civil organizada, nem as igrejas, nem as famílias, nem as pessoas, escolas, instituições. Ninguém estava preparado para essa pandemia. Né? E essa pandemia serviu para mostrar para a gente, para acabar com a nossa ilusão de segurança, né? De que a gente pode tudo, de que a gente pode controlar tudo. Não é verdade. Nós estamos vendo como um pequeno vírus que a gente não sabe sequer se é de fato um ser vivo. Né? Tem o poder de matar, né? Tem o poder de dizimar a vida, mas também tem o poder de arruinar a economia, né? Paralisar a economia, causar desemprego, fazer as pessoas mais pobres, né? Aumentar a miséria no mundo. Né? E não só isso, dividir as pessoas. Né? Como é que como a gente está enfrentando a pandemia? Nós estamos vendo que as respostas que foram dadas à pandemia em vários países, não só no Brasil, né, tornou evidente a nossa incapacidade de uma ação de conjunto. Né? Apesar de a gente estar super conectados, verificamos como sequer pudemos chegar ao consenso sobre coisas mínimas para combater a pandemia. Não é? Quer um exemplo? Uso de máscara. Né? Ainda tem gente que acha que não precisa usar máscara. Né? Nós não conseguimos chegar sequer ao consenso de coisas mínimas. Né? Essa pandemia tem de fato botado a gente numa crise danada. Né? A gente percebe que sequer sobre coisas mínimas a gente conseguiu chegar a um consenso. Não é? Não se trata também de imposição. Lógico, algumas coisas precisam de uma certa força, mas sequer um consenso mínimo sobre modo de tratar, sobre remédio, sobre modo de fazer a quarentena, sobre o modo de a gente conduzir a economia nesse período tão difícil, o modo como tomar decisões políticas. Né? Essa pandemia nos mostrou que nós estamos muito mal. Né? Daquilo que era unido, a pandemia fez a divisão. Quer dizer, não é a pandemia, somos nós, né? São as pessoas que têm responsabilidades que acabaram dividindo ainda mais esta humanidade. Por isso, então, entro já em cheio, né, nestas sombras, apontada pela encíclica. Né? Na encíclica tem provocações a todo momento. O Papa Francisco
a todo momento parece que nos choca, né? E o choque é bom, porque nos desperta para a realidade. Por quê? Porque às vezes a gente não vive a realidade. A gente pensa que está vivendo a realidade, mas na verdade estamos muito longe dela, né? Principalmente a realidade do Evangelho, a realidade do reino, de modo especial isso. De repente a gente constata, puxa vida, eu estou raciocinando, a minha lógica é diferente da lógica do reino. E a encíclica bota o dedo nesse nervo exposto e a gente toma um choque, né? Que nem quando a gente tá com o nervo exposto do dente, a gente toma água gelada, dá aquela dor assim, né? A gente toma um choque. É bom esse choque, né? Para a gente despertar, né? De que muitas vezes a gente foi se afastando gradualmente do Evangelho, de Jesus Cristo, do reino, né? Então, a primeira parte dessa minha partilha com vocês é sobre as sombras crescentes. Do que estava unido se fez a divisão. É o contraponto do lema desse 5º Congresso Estadual. Nós tivemos a impressão de que o mundo tinha aprendido com 2 guerras mundiais. E também de todos os fracassos que implicaram estas guerras. Não só as 2 guerras mundiais, mas principalmente elas. Tivemos a impressão de que o mundo caminhava para formas de integração entre os países, Comunidade Europeia, União Europeia, Mercosul, mas vemos sinais graves de regressão. Ressurgem nacionalismos fechados, reacendem os conflitos que pareciam superados, né? Conflitos que pareciam somente do passado retornam. As ideologias mascaradas, né, de defesa dos interesses nacionais ganham cada vez mais força. Não há somente o ressurgimento de velhos conflitos, há também, despontam no horizonte do mundo novas formas de conflitos, de exclusão. Por exemplo, a globalização. Não tenho nada contra a globalização, pode ser algo bom, mas a globalização muitas vezes nos torna vizinhos, mas não irmãos, né? O avanço do globalismo muitas vezes favorece os mais fortes, que podem se proteger a si mesmos. Os mais fortes têm condições de proteger-se a si mesmos das influências negativas do globalismo, mas os mais pobres não têm essa defesa, né? A identidade dos mais pobres se dissolve, né, com muito mais facilidade. Outro sinal, uma outra sombra, a polarização política. É uma estratégia, gente. Polarização política não é uma invenção, não é uma coisa espontânea. Não é um negócio que apareceu assim do nada. Não, é uma estratégia consciente, aplicada conscientemente. No que consiste esta estratégia da polarização política? Consiste em exasperar, consiste em exacerbar, aumentar, exagerar, né, a diferença, exagerar as diferenças, exasperar as diferenças, para ver naquele que é diferente meu inimigo a ser destruído. A polarização política é uma estratégia. Exasperar as diferenças que me fazem ver o diferente, um inimigo a ser vencido e a ser, em muitos casos também, destruído. Isto é a polarização política, né? A polarização política usa da estratégia de ridicularizar os outros. Ridiculariza as pessoas. Quem é diferente, quem pensa diferente de mim. Né? Insinua suspeitas falsas sobre o inimigo. Né? Insinua mentiras sobre a posição do outro. A polarização manipula, ajusta as causas para vencer o adversário.
uma justa causa, democracia. Vamos lutar pela democracia. Mas para pela democracia tenho que destruir os inimigos. Porque aquele que não pensa como eu é meu inimigo. Fazendo isso, torna impossível colher os fragmentos de verdade dos valores presentes nos outros. Assim, a nossa sociedade se empobrece, é dominada pela força do mais forte, do mais prepotente. A polarização política lança a mão da desqualificação dos outros, né? Manipula o debate para retroalimentar o ambiente de contraposição e de discórdia. É o que está na encíclica, tá? Então, essa afirmação do Papa, gente, eu acho que nos ajuda a entender bem o que nós estamos vivendo com a polarização política, né? É uma estratégia conscientemente aplicada e a gente precisa reagir a isso. Outra sombra, cresce também a sombra do descarte. Muitas partes da humanidade parecem hoje descartáveis em benefício de uma vida de bem-estar sem limites. Muitas pessoas já não são vistas em sua dignidade como um valor a ser respeitados e tutelados. Bom, nós descartamos muitas coisas. É só sair na rua para a gente ver o que a gente descarta, não é? São montanhas de descartes, né? Mas o problema não é só esse. Esse também já é um problema muito grave. O problema é que essa cultura do descarte também inclui as pessoas. Pessoas são descartáveis. Pessoas que são vistas como um peso para a sociedade. São pessoas dispendiosas para os sistemas públicos de saúde, muito caras para os sistemas públicos de saúde. São vistas como ameaças para a autonomia pessoal. São vistas como vidas inviáveis. Não é? Vejam lá, né? Essa lógica que está também por trás do aborto. Né? Por que a gente não pode interromper a gestação de uma vida inviável? Quem pode julgar que uma vida seja inviável antes de nascer? Antes de nascer. Não é? Veja, essa cultura do descarte, infelizmente, também acontece, inclui também as vidas humanas. Os idosos, os doentes e os não nascidos. Quem são essas pessoas que são consideradas como um peso para a sociedade? Que atrapalham a nossa convivência? Que são uma ameaça para o nosso bem-estar? São eles, os pobres, as pessoas com deficiência, os idosos, os fetos indesejados. São as pessoas que ainda não servem, vidas inviáveis. São pessoas que ainda não são pessoas, não são consideradas pessoas, estão vivas. O feto é vivo, é vida. De um feto não vai nascer uma vaca, de um feto humano vai nascer gente. Mas são considerados pessoas inviáveis, vidas inviáveis, que ainda não são pessoas, é só um ajuntamento de células, não é pessoa ainda, não tem a dignidade de pessoa. Também são os anencéfalos, os fetos, também, os fetos anencéfalos foram classificados como vidas inviáveis. Veja que mentalidade nós vivemos. E tem gente que concorda com isso, pensa dessa maneira. Eu creio que o filósofo do descarte dos que não servem seja Nietzsche. Isso não está na encíclica, sou eu que incluí por conta própria. Meu sobrinho veio conversar comigo um dia perguntando sobre esse filósofo Nietzsche.
Eu fiquei assustado, eu tinha 15 anos de idade. E, mas por que você está perguntando sobre mim? Ah, eu encontrei umas coisas na internet, estou lendo. Ah, muito bem, né? Aí, eu tinha estudado Nietzsche por ouvir falar, né? Eu tinha, muitos anos atrás, depois de filosofia, tinham falado de Nietzsche, né? Mas não tinha tido contato nenhum com uma obra dele. Fui ler alguma coisa do Nietzsche, encontrei coisas na internet. Li uma obra chamada O Anticristo. É daí que eu tiro essa citação. Veja lá o que ele diz. A compaixão contraria inteiramente a lei da evolução. Olha, a compaixão cristã, né? Está falando do cristianismo. A compaixão contraria inteiramente a lei da evolução, que é a lei da seleção natural. A compaixão preserva tudo que está maduro para perecer. Aquilo que deve morrer, a compaixão preserva. A compaixão luta em prol dos desterrados, dos condenados da vida. O homem perde poder quando se compadece. Nada é mais insalubre em toda a nossa insalubre modernidade que a compaixão cristã. E tem gente que ainda defende o Nietzsche, né? Tem muitos seguidores, sim. Né? Tem muitos seguidores. E a gente percebe que essa mentalidade que pervade muita política, né? Muitos projetos políticos, projetos de sociedade, projetos educativos, e assim por diante. Né? É só ler com um pouco mais de profundidade. Né? Uma sociedade onde os doentes, os idosos, os não nascidos não têm lugar, é uma sociedade desumana e cruel. Se a gente acredita no Nietzsche, então a pastoral da saúde não tem lugar na igreja, porque a pastoral da saúde cuida dos fracos, dos doentes, dos débeis, enfraquecidos, não é? Então a pastoral da saúde é totalmente inútil, preserva aquilo que deve morrer, não é? A comunidade internacional conseguiu chegar outra sombra, né? A questão da escravatura. A comunidade internacional conseguiu chegar a muitos acordos para pôr fim à escravatura. Infelizmente, a raiz da escravatura não foi extirpada. A escravidão continua. Né? A raiz da escravidão, qual é? É a concepção de que a pessoa humana pode ser tratada como objeto. Será que isso não está presente na nossa sociedade? Bom, é só ver, né, as pesquisas em embriões humanos para tratamento de doenças. Né? O embrião humano pode ser tratado como objeto de pesquisa. Né? O tráfico de pessoas para exploração sexual. Né? Traficantes de carne humana. A venda de órgãos. Não. A gente acha que isso não existe, infelizmente existe. As organizações criminosas globalizaram suas redes para traficar pessoas. A campanha da Fraternidade sobre o tráfico de pessoas, né, botou o dedo, né, nessa ferida. Que a gente, eu sinceramente achei que aquela campanha da Fraternidade, quando surgiu o tema, né, falei, mas será possível? Por que a gente vai falar de tráfico de pessoas? Não existe isso. E depois a gente vai estudar, a gente cai das nuvens. Eu falo, puxa vida, como a gente é alienado às vezes. Né? Como a gente não sabe do que acontece debaixo do nosso nariz. Né? Outra sombra, o fenômeno migratório tem revelado uma crescente mentalidade xenofobia é um fenômeno que tem crescido. Né? Eu acho que xenofobia nem sempre é um termo exato, porque eu fui para muitos países, visitei muitos países, na África, na Europa,
visitei um país no Oriente Médio, nesses lugares eu fui muito bem tratado, não tenho reclamação nenhuma, não sofri xenofobia. Né? Os turistas são bem recebidos, os estudantes de intercâmbio são bem recebidos, as pessoas de negócio são bem recebidas. Mas quem é que não é bem recebido? Bom, as vítimas da xenofobia não são os turistas, os homens de negócio, os estudantes. Né? As pessoas que sofrem xenofobia são os pobres, são os miseráveis, são os explorados por mercadores de carne humana. A xenofobia é exatamente contra os pobres. Eu, sinceramente falando, nunca me senti maltratado, discriminado por ser estrangeiro. Na Europa, o pessoal pensava que eu era chinês. Mas mesmo pensando que eu fosse chinês, nunca sofri nenhum tipo de discriminação por isso. Agora, quem é que sofre xenofobia? São exatamente os pobres. Né? Aqueles que são obrigados a deixar a sua terra. Eles fazem aquela travessia no Mediterrâneo, não é porque por vontade própria, é porque são obrigados a deixar o seu país. Uma outra sombra, né? Vivemos uma ilusão da comunicação. Somos super conectados, mas no continente digital isso não é garantia de fraternidade, nem de inclusão. Os movimentos digitais de ódio revelam a associação de pessoas contra o inimigo para sua destruição. Na internet pululam formas insólitas de agressividade, com insultos, xingamentos, difamações, até destroçar a figura do outro. É um linchamento das pessoas. E num desregramento tal que, se existisse no contato pessoal, acabariam por destruir todos nós. Em tempos passados, na era do telefone, nós não podíamos dizer as coisas que hoje podem ser pronunciadas com toda a grosseria e o máximo de desprezo, até mesmo por autoridades políticas. E tudo isso permanece impune. Se fosse em outra época, dava cadeia. Ou até hoje em dia, sim, claro, dá cadeia. Se você disser aquilo que você diz na internet, se você disser na cara da pessoa, é perigoso da morte. Não é? Então, esse ódio, né, não é só um ódio espontâneo. De novo, não é um ódio espontâneo. É um movimento de ódio. É um movimento organizado para insuflar ódio, para cultivar o ódio, para destruir as pessoas. Certo? Não é só algo espontâneo, mas é algo que faz parte de um movimento consciente, de uma estratégia consciente. Outra sombra, a exclusão chegou ao ponto de ameaçar a união entre indivíduo e comunidade. Né? Aquilo que às vezes podia ser algo tão natural, né? Saber que nós não nos realizamos sozinhos, nós não vamos nos realizar sozinhos, a gente necessita da comunidade, da vida comunitária. Hoje em dia, as pessoas acham que a comunidade é algo imposto a elas. A gente vai ser feliz apesar dos outros. Né? Essa mentalidade que tem crescido. A comunidade parece ser mais um obstáculo do que uma necessidade para a felicidade verdadeira. Outro ponto, o fanatismo religioso, a violência contra a mulher, violência contra as crianças, o racismo, o terrorismo, as guerras esquecidas. Guerras esquecidas, estamos vendo aí em Moçambique, ninguém fala, a gente não aparece o que está acontecendo em Moçambique. São 500 mil deslocados. 500, meio milhão de pessoas deslocadas por causa dos ataques terroristas. E ninguém sabe que isso está acontecendo. As guerras esquecidas. A lista pode aumentar bastante. Tudo isso nos dá a impressão, conforme o Papa diz, nós vivemos uma terceira guerra mundial em pedaços.
eu disse aqui, eu coloquei uma outra expressão, é uma terceira guerra mundial em prestações a perder de vista. Essas poucas considerações têm o objetivo de provocar uma reação em todos nós. Nós não podemos continuar nesse caminho. Se a gente continuar nesse caminho, estamos mal. É preciso mudar o caminho, preciso uma nova rota. Tá? Aqui aparece, então, a luz. Né? A luz a gente encontra onde? Palavra de Deus. Parábola do bom samaritano. Tá? Onde que está o antídoto para este... não é só um slogan, infelizmente é uma realidade. Né? Do que era unido se fez divisão. Nós encontramos o antídoto na palavra de Deus, exatamente, na parábola do bom samaritano, esta proposta da encíclica. Conta Jesus que havia um homem ferido, estendido por terra no caminho, vítima de assaltantes. Passam vários ao seu lado, mas não param. Eram pessoas com funções importantes na sociedade. Não foram capazes de perder uns minutos para cuidar do ferido. Ao menos procurar ajuda. Mas um parou, ofereceu proximidade, curou, cuidou com as próprias mãos, pôs também dinheiro do bolso e ocupou-se dele. Sobretudo, deu-lhe algo que neste mundo apressado resistimos a dar. Deu-lhe tempo. Difícil, né? Hoje em dia, o mais difícil é dar tempo às pessoas. Né? Dar tempo para o outro. De modo especial para o sofredor. Aquele bom samaritano certamente tinha seus planos para aproveitar aquele dia, né, para suas necessidades, compromissos e desejos, mas ele conseguiu deixar tudo isso de lado, né, e sem conhecer aquele que estava caído na beira do caminho, julgou que ele era digno do seu tempo. Olha só, né, julgou que era digno do seu tempo. Com quem você se identifica? Com qual desses personagens da parábola você se identifica? A parábola é para isso. A gente vai se identificando com os personagens. Com o caído por terra, com o sacerdote, com o levita, com o samaritano, com o dono da estalagem. Né? São os personagens. Precisamos reconhecer a tentação de nos desinteressar dos outros, especialmente dos mais frágeis. Nos habituamos a olhar para o outro lado. O Papa Francisco fala que na nossa sociedade moderna a gente tem um jeito elegante de olhar para o outro lado. Né? A gente é capaz de fazer uma live de uma pessoa sofrendo e ainda fazer algum protesto. Mas para nisso. Né? É um jeito elegante de olhar para o outro lado. Estamos muito concentrados em nossas necessidades. Ver alguém que está mal nos incomoda, nos perturba, porque não queremos perder tempo por culpa dos problemas alheios. Isso é um sintoma de uma sociedade doente. Né? Se uma sociedade não sabe, se as pessoas que vivem em sociedade não sabem dar tempo a quem precisa, né? Significa que vivemos, de fato, numa sociedade doente, que virou as costas para os sofredores. Diante de tanta dor, à vista de tantas feridas, a única saída, qual é? É de ser como o sacerdote? De ser como o levita? Ou de ser como o bom samaritano? Essa é a única opção. Qualquer outra opção nos identifica com os assaltantes, outros personagens, né? Os assaltantes, ou com os que passam sem se compadecer. A parábola nos mostra as iniciativas para abandonar uma sociedade de exclusão e do descarte. Esta parábola nos mostra o caminho para a gente mudar de rota, não sermos uma sociedade do descarte, uma sociedade da exclusão. Ao mesmo tempo, a parábola nos adverte sobre certas atitudes de pessoas que só olham para si mesmas e não atendem às necessidades da realidade humana. Enquanto nós caminhamos, inevitavelmente vamos encontrar pessoas feridas. Hoje há cada vez mais feridos. A inclusão ou a exclusão da pessoa
que sofre na margem da estrada, define o tipo de projeto político, projeto econômico, projeto social, projeto religioso, projeto pastoral em que nós vivemos. Nosso projeto pastoral inclui ou exclui o necessitado, a vida frágil, o indesejado, né? O nosso projeto político, o nosso projeto social, o nosso projeto econômico, ele inclui ou exclui as pessoas. Uma vez eu ouvi uma declaração de um secretário de governo que me deixou estarrecido. Ele dizia que para resolver o problema dos moradores de rua, iria transformar a vida na rua num inferno para os moradores de rua. Veja só que projeto político bonito ele estava anunciando. Graças a Deus ele não ficou muito tempo no cargo, né? Mas esse era o projeto, tornar a vida na rua um inferno para os moradores de rua. Que projeto político esse, né? A cada dia temos a necessidade, temos que fazer uma opção. Ser bons samaritanos ou então viajantes indiferentes. E se nós estendermos o olhar à totalidade da nossa história e ao mundo no seu conjunto, reconheceremos que todos nós somos ou fomos como estes personagens. Nós temos algo do ferido, caído por terra, temos algo dos assaltantes, né? Temos algo daqueles que são indiferentes, temos algo do bom samaritano, temos algo também do dono da hospedaria, né? Olhar para si e reconhecer com sinceridade quais são as nossas atitudes. As diferenças, a história do bom samaritano se repete, né? É algo muito atual, é do nosso dia a dia, né? Se repete, é muito atual, está presente no nosso dia a dia. A negligência social e política faz muitos lugares do mundo estradas perigosas, onde as disputas internas e internacionais deixam tantos marginalizados, atirados à beira do caminho. A parábola começa então com os assaltantes, né? Nós vimos na primeira parte desta palestra as sombras crescentes do abandono, da violência usada para interesses de poder, o acúmulo, a exploração. As sombras. A questão é, nós deixaremos as vítimas de tudo isso caídas por terra, ou vamos fazer alguma coisa? Ou vamos, de fato, procurar ir em socorro destas vítimas? Vai ser um salve, cada um por si, e que cada um se salve? Ou nós vamos nos aproximar daqueles que estão caídos por terra? A parábola nos fixa o nosso olhar naqueles que passam ao largo. Esta indiferença, fruto do desprezo ou de triste distração, faz desses dois personagens, um sacerdote e um levita, um reflexo não menos triste daquela distância que menospreza as pessoas feridas. Podemos ter também a atitude de menosprezo para com os feridos, né? Merece isso. Bem feito. Vamos largar os lerdos para trás, não adianta a gente largar, não vamos gastar vela com defunto ruim. Não é essa a lógica do reino, né? Mas a gente pode, às vezes, também pensar dessa forma. Há maneiras de a gente viver a fé que facilitam a nossa abertura ao outro e, por isso, também nossa comunhão com Deus. Aquilo que São João Crisóstomo uma vez exprimiu com palavras muito fortes. Ele diz assim: queres honrar o corpo de Cristo? Queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que seja desprezado nos seus membros, isto é, nos pobres, que não têm o que vestir. Nem o honres aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora o abandonas ao frio e à nudez. São palavras muito fortes, né? Habitualmente, a parábola chama a atenção também para o ferido. Às vezes nos sentimos como ele,
né, gravemente feridos, jogados para a margem do caminho. Muitas pessoas se identificam de fato com este ferido. Muitas vezes também a gente se sente muito ferido, sentindo-nos abandonados pelas nossas instituições, carentes de recursos ou voltados para servir os interesses de poucos. Na sociedade globalizada existe um estilo elegante de olhar para o outro lado. Olhamos para aquele que sofre, mas não o tocamos. Fazemos uma transmissão ao vivo e até proferimos um discurso, mas não nos tornamos realmente próximos dele. A parábola, de fato, nos encaminha, né, para uma proximidade pessoal, que não é fechada só no pessoal, mas que também se abre ao social. Cada dia nos é oferecido uma nova oportunidade de sermos bons samaritanos. Eu vou pular para o terceiro ponto, porque preciso também ir concluindo. A necessidade de a gente buscar uma verdadeira fraternidade. Fraternidade de verdade, inclusão de verdade, não uma fraternidade fake, assim como existe muita fake news, né, o fenômeno triste do nosso tempo. Precisamos tomar cuidado, né, com uma falsa inclusão, falsa fraternidade, uma fraternidade fake, né. Para tanto, a encíclica nos aponta para alguns critérios, para alguns elementos que nos mostram uma fraternidade verdadeira, uma inclusão verdadeira. Então, primeiro, uma inclusão cada vez mais ampla. O ser humano está destinado de tal maneira que não se realiza, não se desenvolve, nem pode encontrar a sua plenitude a não ser no sincero dom de si mesmo. Veja lá, o ser humano só é feliz se ele conseguir dar o melhor de si ao outro. Não é acumular coisas, acumular riqueza, acumular conhecimento, acumular poder, acumular prazer. Não. O ser humano, ele se realiza quando ele dá o melhor de si ao outro. E, importante, dar ao outro que tem nome e sobrenome, tem face, que eu conheço, que eu encontro no meu caminho. Mas, né, essa relação também não está fechada somente a um pequeno grupo, somente a nós dois. Né? Não reduzo a minha vida à relação com um pequeno grupo, nem mesmo a minha própria família. É importante, sim, mas não é uma relação fechada, porque é impossível compreender a mim mesmo sem uma teia mais ampla de relações. Não só as do momento atual, mas também as relações dos anos anteriores, que me foram configurando ao longo da minha vida. Eu sou uma teia de relações. No meu DNA está uma teia de relações. Não sei se dá para entender isso. Né? A minha sobrinha pediu um presente de aniversário estranho. Ela pediu um exame de DNA. Não era porque ela duvidasse da paternidade, né, do pai e da mãe. Né? Não era isso. Mas ela pediu um exame de DNA para rastrear, né, os ancestrais, as etnias dos ancestrais. E, lógico, eu fiquei interessado. Né? Quando saiu o resultado, fui perguntar para o meu irmão, né, qual é o resultado. Né? Olha só que coisa, gente. Né? É muito claro, porque é a Camini Vendramini. Vendramini, então, é Europa, né? Tá certo, isso não teve dúvida. Mas eu estava interessado da parte do meu irmão, não é? Então, o resultado para mim foi um choque, foi uma surpresa. Porque no meu DNA, né, eu tenho DNA, lógico, japonês, chinês, coreano, Afeganistão, Paquistão, Sri Lanka, né? E aí, toda vez que ouço, hoje em dia, notícias daquela parte do mundo, é como se também me tocasse, porque o meu sangue tem, né? Tem essa carga genética, esse DNA, faz parte de mim. Não é? Então, isso que está na minha carne,
mostra muito bem, né, que eu sou uma rede de relações, né? Por isso também, né, a relação que eu tenho com uma pessoa sempre me abre e está relacionada com relações muito mais amplas. A minha relação com uma pessoa que estimo não pode ignorar que esta pessoa não vive só para a sua relação comigo, nem eu vivo apenas relacionando-me com ela. A nossa relação, se é sadia, autêntica, nos abre aos outros, nos fazem crescer e enriquecer. Uma fraternidade que é sempre quente, próxima, olho no olho. Essa fraternidade, se for verdadeira, ela cresce e alcança as dimensões do mundo. Essa mesma fraternidade que eu experimento no contato com uma pessoa ou com poucas pessoas, ela precisa, né, se abrir e incluir o mundo todo. Né? É a mesma experiência de fraternidade. Outro elemento, tornar-se irmão, né? A gente se tornar aquilo que a gente já é, por graça, né? Mas cultivar, se esforçar por viver nesta fraternidade, promover a dignidade da pessoa para incluir. Hoje nós temos a tendência muito forte de descartar os lerdos, né? De largar para trás quem não acompanha o ritmo, porque nós desejamos a eficiência. Então, uma sociedade precisa ser capaz de se preocupar em garantir, acompanhar todos no percurso da vida. Todos têm direito, né, a viver a vida, de viver a aventura da vida, mesmo que em ritmos diferentes, às vezes até mais lentos do que os nossos. Outro elemento, a função social da prosperidade e da riqueza. A igreja sempre, desde Leão XIII, primeira encíclica social, Rerum Novarum, a igreja sempre defendeu o direito à propriedade particular. A igreja sempre se opôs à ideologia comunista, que pregava o fim da propriedade particular. A igreja sempre se opôs a esta posição ideológica, sempre defendeu a propriedade, direito à propriedade particular. Mas este direito não é absoluto. O próprio Leão XIII, na Rerum Novarum, isso para mim foi uma descoberta, né? O próprio Leão XIII disse que no uso dos bens particulares, eles devem ser usados como se fossem de todos, né? Aquilo que depois João Paulo II vai falar sobre toda a propriedade particular pesa uma hipoteca social. E o Papa Francisco vai dizer, né, que o direito à propriedade privada, né, é natural, um direito natural, mas um direito secundário, derivado do princípio do destino universal dos bens criados. E isso tem consequências muito concretas que se devem refletir no funcionamento da sociedade, né? Então, a igreja sempre defendeu o direito à propriedade, mas ele não é um direito absoluto, ele é natural, secundário, derivado, né, da destinação universal dos bens. Para incluir é imprescindível o trabalho. O trabalho é o melhor caminho para a inclusão do pobre. Ajudar o pobre com dinheiro deve ser sempre um remédio provisório, aquilo que o governo fala de ajuda emergencial. Mas o objetivo não é permanecer na ajuda emergencial. É importante, né, que a economia cuide do trabalho, garanta o trabalho, né? Não há pobreza pior do que aquela que priva do trabalho e da dignidade do trabalho as pessoas. Numa sociedade realmente desenvolvida, o trabalho é uma dimensão essencial da vida social. Porque não é só um meio para ganhar o pão, mas é também um meio para crescimento pessoal, para estabelecer relações sadias, para se expressar a si mesmo, para partilhar os dons, para se sentir corresponsável pelo desenvolvimento do mundo e para viver como povo. Por fim, as religiões, né, que devem estar a serviço da inclusão, né? A religião, gente, não é um problema. As religiões não são problemas, são parte da sua solução, né?
Por isso não se justificam, né, o fundamentalismo, o proselitismo. Isso é contrário à boa religião, à verdadeira religião. Né? Isso não é a verdadeira religião. Proselitismo, fundamentalismo, terrorismo, né? É manipulação da religião, mas não a religião verdadeira. Eu gostaria de concluir esta minha palestra lendo, né, o compromisso que o Papa Francisco e o grande imã Ahmad Al-Tayeb firmaram no dia 4 de fevereiro de 2019. E com isso concluo estas minhas reflexões. Em nome de Deus, que criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade, e os chamou a conviver entre si como irmãos, a povoar a terra e espalhar sobre ela os valores do bem, da caridade e da paz. Em nome da alma humana inocente, que Deus proibiu de matar, afirmando que qualquer um que mate uma pessoa é como se tivesse morto toda a humanidade. E quem quer que salve uma pessoa é como se tivesse salvo toda a humanidade. Em nome dos pobres, dos miseráveis, dos necessitados, dos marginalizados, a quem Deus ordenou socorrer como um dever exigido a todos os homens, e de modo particular às pessoas ricas e abastadas, em nome dos órfãos, das viúvas, dos refugiados, dos exilados de suas casas e dos seus países, de todas as vítimas das guerras, das perseguições, das injustiças, dos fracos, de todos os que vivem no medo, dos prisioneiros de guerra e dos torturados em qualquer parte do mundo, sem distinção alguma. Em nome dos povos que perderam a segurança, a paz e a convivência humana, tornando-se vítima das destruições, das ruínas e das guerras. Em nome da fraternidade humana, que abraça todos os homens, une-os e os torna iguais. Em nome dessa fraternidade, dilacerada pelas políticas de integralismo e divisão, pelos sistemas de lucro desmedido, pelas tendências ideológicas e odiosas que manipulam as ações e os destinos dos homens. Em nome da liberdade que Deus deu a todos os seres humanos, criando-os livres e enobrecendo-os com ela. Em nome da justiça e misericórdia, fundamentos da prosperidade e pilares da fé. Em nome de todas as pessoas de boa vontade, presentes em todos os cantos da terra. Em nome de Deus e de tudo isso, declaramos adotar a cultura do diálogo como caminho, a colaboração comum como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. Muito obrigado a todos. Dom Júlio, nós agradecemos, né, a palestra, extremamente reflexiva, enriquecedora para todos nós, nesse momento em que vivemos, né, de muitas discrepâncias sociais. E chegaram diversas perguntas, mas eu vou fazer uma única pergunta para o senhor, e depois eu passo para o senhor e a gente deixa público depois as respostas, né? A Maria Vilma Oliveira Nunes, ela pergunta: diante das dificuldades sociais em que vivemos, hoje, como vivenciar na realidade esta encíclica? Na teoria, na ideia, muito profundo, mas quando nos deparamos com a realidade, nos sentimos com as mãos atadas. Eu acrescento também, tem uma outra pergunta só para ficar todos juntas, a questão dos negros no nosso país, a questão do racismo também, dentro de tudo que o senhor falou dessa reflexão. Está sem som, Dom Júlio. Vou colocar o som aqui, isso. Obrigada. Tá ouvindo, né?
Bem, é o Sim. seguinte, essa constatação de que a gente não pode fazer nada, né? E de que, bom, primeiro a constatação de que está tudo muito ruim e de que a gente não pode fazer nada para mudar, eu acho também que é o resultado também de uma campanha, né? Não é simplesmente uma constatação espontânea nossa, é algo que é semeado dessa maneira, né? De que as coisas estão más e a gente não pode fazer nada. Então a gente tem que confiar num Messias, num ditador ou numa pessoa de poder, num tirano, né? Para nos defender daquilo que está vindo por aí. Né? Então temos que tomar cuidado com isso. Não, a encíclica aponta que todos nós, né, a todos nós, para todos nós há um espaço de responsabilidade, de liberdade que nós podemos exercitar. Então, não é só fazer no nosso pequeno, não. Todos nós temos um âmbito de exercício da nossa liberdade e responsabilidade, que tem também efeitos para o bem comum, para a vida em sociedade e para o destino da humanidade. Por quê? Porque todos nós estamos relacionados. Aquilo que eu faço também tem repercussão na vida da sociedade e dos outros. Às vezes as pessoas falam que é preciso fazer um trabalho de formiguinha, né? Eu acho que está ótimo, não tem problema fazer o trabalho de formiguinha, mas isso não resolve, né? Certo? Não é só eu fazer por mim mesmo, não. Procuro, né, diante desse quadro muito grave que a gente vive, de fato, conhecendo também a encíclica, a doutrina social da igreja. Por isso que é importante estudar, conhecer bem, né, o ensino social da igreja. Nos dá critérios, nos dá princípios, nos dá uma orientação para a gente tomar decisões a cada momento, a cada coisa. Não é fácil, sim, tomar decisões, né? Mas isso é o exercício da liberdade, não é? E a igreja vai por isso, vai na formação da consciência das pessoas, para que as pessoas tomem decisões, iluminados pela sua uma consciência retamente formada pela palavra de Deus e também pelos princípios do ensino social da igreja, mas que não sejam pilotados por outros, que não deleguem as decisões aos outros, né? Que não confiem, não coloquem o destino da sua vida, do país e da humanidade na mão de tiranos, né? Que se apresentam como salvadores, não é? Então, esse é o risco, né, que nós vivemos, quando as pessoas falam assim, não, está tudo mal e a gente não pode fazer nada. Não, não é bem assim. Uhum. Primeiro porque não está tudo mal. Temos sinais, temos luzes, tem muita gente que de fato é uma riqueza que faz o bem. Depois, todos nós podemos fazer alguma coisa com relação ao racismo. Todos nós podemos colaborar na superação do racismo. Né? Não aceitar essa mentalidade de que é assim e a gente não pode mudar. Não, primeiro que a gente não deve aceitar, depois a gente pode mudar. Temos, não é só questão de dever, não, é a questão de a gente poder mudar. A gente pode realizar coisas concretas para mudar. Né? O fato de você ter amizade, né, com as pessoas, né, entre cores diferentes, né? Eu me lembro que eu tive na minha infância um grande amigo que era negro, né? Foi o maior amigo que eu tive na escola, né? Com quem eu mais convivi. Isso ajuda a gente a mudar na nossa cabeça, a nossa mentalidade, a não cair, né, nessa lógica desses ataques, nessa violência, né? Parece pouco, mas não é uma coisa diferente. A gente conhecer pessoas, a gente travar relações de amizade, a gente cultivar a amizade, né? Também entre cores diferentes, eu acho que isso é ótimo e é uma coisa muito concreta para fazer. E também a nossa luta contra o racismo ganha um aspecto mais pessoal quando a gente tem amigos, né? A gente cultiva a fraternidade concreta, certo? Então, primeira coisa, nem tudo está mal. Né? E a gente pode exercer, nós temos um âmbito, né, um espaço de exercício da nossa liberdade e da nossa responsabilidade. Para a gente fazer isso, a gente precisa conhecer as coisas, né? Então, por isso, conhecer a encíclica,
A senhora lá explicou muito bem que é difícil de aplicar esses princípios. É sim. Por isso que a gente precisa estudar e a gente precisa conhecer cada vez mais profundamente e a gente refletir. Não é fácil, né? Não vai ter, né, um iluminado que vai toda hora te dizer faça assim, faça assado. A gente precisa tomar decisões. E isso é bom. É difícil? Sim, é bom, mas é só assim que a gente cresce. É só assim que a consciência se forma retamente. Né? É assim que a gente se torna plenamente livre e responsável.